boa tarde, seja bem-vinda a mais um dos nossos momentos de sementes de cura. Comecei com 2 minutos de atraso porque me adequando aos apetrechos que eu comprei, mas a gente acaba tendo que usar a gambiarra mesmo. Então, boa tarde a todos vocês que estão chegando. E, como eu disse, aos nossos momentos de semente de cura, que acontecem todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 12 horas. E são 30 minutinhos, porque 30 minutinhos não são sobre pressa, mas sim sobre presença. E semente de cura, o que eu trago aqui? Ele é um espaço seguro onde eu falo para mulheres que já foram deixadas de lado, deixadas em relacionamentos, em promessas quebradas, em histórias mal contadas. Quantas de nós não já sofremos em alguns desses detalhes? Então aqui a gente fala de autoestima para acolher dignidade. Nada aqui é sobre performance, é sobre pertencimento. E antes da gente desenvolver aqui do tema, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Selma Viana e a semente de cura de hoje, ela é bem poderosa. Todos os dias eu sempre dou um bom dia dizendo, escolha se acolher. Nossa, Selma, que enjoativo. Não, por quê? Você já parou para pensar que talvez a única pessoa que nunca se escolheu foi você? Você escolhe sempre o outro, sempre o seu filho. Ah, mas eu não vou escolher meu filho. Antes de escolher seu filho, é necessário que você se escolha. Antes que você escolha seu cônjuge, qualquer outra coisa, é necessário que você se escolha. Porque se você deixar de existir, o outro vai se virar, né? Então é por isso que eu falo, escolha se acolher, porque muitas vezes a gente deixa de se priorizar em prol do outro. E talvez você esteja vivendo no automático, tentando ser tudo para todo mundo e para você. O que você tem sido? Boa tarde, Michel. Mas esquecemos de ser alguém para você mesmo. E talvez você esteja carregando pesos que não são seus, culpas que foram colocadas em você, expectativas que vêm te esmagando em silêncio. E se a chave para sair disso tudo for bem mais simples do que você pensa, porque a nossa mente, ela tem a mania de nos bloquear, de nos travar e dizer que aquilo ali não tem solução. E se eu te mostrar aqui que a solução é bem mais simples do que você pensa? Se tudo começar quando você diz, eu me acolho. E aí, já escolheu se acolher hoje, ao invés de primeiro acolher o outro? Então, como é que a gente vai falar aqui? Hoje a gente vai dar um primeiro passo. São doses pequenas, sementes de cura, porque isso é um processo, isso não é mágico, isso não é um passe de mágica. Não é fácil, mas é necessário. Então é o primeiro passo, se acolher. E hoje você vai sair dessa live entendendo o que significa se acolher. Porque se acolher não é egoísmo, se escolher, se priorizar não é egoísmo. E com isso você pode mudar a forma com a qual você se trata. Como você se coloca no mundo, como você se coloca como profissional, como pessoa, como mãe, como ex-mulher, como mulher. Primeira coisa, o que significa se escolher? Se escolher não significa egoísmo, é sobrevivência emocional. Um exemplo bem básico. Ontem eu não estava com vontade de nada de trabalhar, no entanto que eu nem liguei o computador. É difícil eu não ligar o computador um dia. Só que eu não estava com vontade. Eu queria apenas descansar, dormir e descansar. De manhã fui à igreja, voltei, já tinha comida pronta e voltei para casa, dormi, fiquei deitada o dia inteiro brincando com a minha filha. Então,
Foi egoísmo não fazer nada? Não, foi sobrevivência. Eu cuidei do meu emocional, da minha mente. Segunda coisa, Jesus, ele também se retirava. Vê que quando ele estava naqueles momentos que ele sofria as pressões do ambiente, ele se recolhia, ele se acolhia, se recolhia para falar com o Pai. O próprio Cristo nos ensinou isso, que existem momentos em que precisamos nos acolher. E você precisa se colocar na agenda da sua vida. Porque a gente coloca, hoje eu preciso levar a minha filha ao médico. Hoje eu preciso, igual hoje. Eu acordei colocando no papel, organizar o roteiro da live, criar carrossel para amanhã, mandar recado para o grupo. Só que aí, cadê mesmo me colocar como prioridade? Porque eu já havia feito isso. Quando eu me coloquei como prioridade hoje? Quando eu levei minha filha para a creche, retornei para casa e escolhi tomar o meu café sozinha, ouvindo uma música, fazendo com que eu me sentisse, me ouvisse, com que as minhas emoções aflorassem. Não tomar café correndo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não. Mas me acolher, tomando aquele café, olhando para mim, o meu momento, onde eu me acolhi. E toda vez que você se apaga para iluminar o outro, uma parte sua se distancia de você. Vale a pena você se apagar para iluminar o outro? Não. Isso não significa que eu não... Ai, Selma, mas eu tenho que ser egoísta e não ajudar o outro? Não. A partir do momento em que você precisa se anular para ajudar o outro, sim, você tem que se priorizar. Não posso, não tem como, porque eu preciso... Esse é meu momento. Você não precisa dizer, porque eu vou me acolher. Não, nesse momento eu não posso te ajudar. Eu tenho um compromisso. Simples, sem explicar o motivo. Isso não é egoísmo. Isso é se acolher. Escolher-se é olhar para o espelho e dizer, hoje eu me priorizo. Não porque os outros importam, mas porque eu me importo. Porque, de verdade, quantas pessoas se importam com você? Meu pai, minha mãe, meu isso, meu aquilo. Antes deles se importarem, o mais importante não é você se importar com o que você tem gastado a sua energia? Qual é o momento que você tem se priorizado? Do início ao fim eu vou bater nessa tecla. Em qual é o momento que você tem se priorizado? E a mulher que não se acolhe, ela sempre vive num estado de espera. Ela espera ser vista. Presta atenção, vou repetir. A mulher que não se escolhe, ela vive no estado de espera. Ela espera ser vista, ela espera ser acolhida, ela espera ser valorizada por alguém de fora. E isso ela se coloca numa prisão emocional. Aí você precisa ser vista? Se você precisa ser vista, é um problema. Se você precisa ser acolhida sem antes ter sido acolhida, sem antes ter se acolhido, isso é um problema. Se você precisa ser valorizada sem antes que você tenha se dado o devido valor, isso é um problema, porque tudo começa a partir da gente. E quando você não se acolhe, você terceiriza a sua felicidade. Então a minha felicidade, ela vai depender quando o outro me vê, quando o outro me escolher, quando o outro me valorizar. Caso nenhuma dessas 3 coisas aconteça, a minha felicidade ela está em xeque. E de verdade, ninguém tem a obrigação de te dar aquilo que você nem mesmo se dá.
Não tem mesmo. Então, você vai passar a vida escolhendo o outro te validar, te valorizar, te escolher. Isso não é bom. E escolher é um ato prático, não é teórico, precisa de prática. Colocar limite. Dizer não, não quero, não vou. Ah, por que não? Porque eu não quero. Porque eu não vou. Ah, mas eu tenho medo de magoar. Você tem medo de magoar e se magoar? Por exemplo, alguém te convida para uma festa e você não está com um pingo de vontade de ir. Não, eu não vou porque eu tenho que estudar. Mentira, você não tem que estudar. Ah, eu não vou porque eu tenho que cuidar do meu sobrinho. Mentira, você não tem que cuidar do seu sobrinho. Você apenas precisa dizer, não, eu não vou. Por quê? Porque eu não quero. Eu quero ficar comigo. Se for preciso, porque eu quero ficar, porque eu quero me acolher. Qual é o problema disso? Muitas pessoas não sabem o que é isso. E você que está aqui nessa live está tendo o privilégio de saber que se acolher é necessário e é primordial para a sua saúde emocional. É agir também como se você merecesse respeito, mesmo quando você ainda duvida disso. Será que eu mereço respeito? Eu duvido muitas vezes de quando eu mereço respeito. Então isso é um processo. E se acolher é como regar uma planta que está murcha há muito tempo. No começo ela nem reage, você vai jogar água nela. Eu não estou falando planta morta, planta murcha. No começo ela nem vai reagir à sua ação de ir lá e colocar uma aguinha nela, mas depois ela floresce. Depois de um certo tempo, ela vai florescendo. Por quê? Você começou a cuidar dela, você começou a colocar sementes de cura nela, e isso é importante para que ela floresça. Você que está você que tá vendo, que vai assistir essa live depois, comenta me dizendo como que você se acolhe, quais são os momentos que você se acolhe, quais são os momentos que você se prioriza. E eu quero fazer um exercício prático com vocês, como em todas as nossas lives eu tenho feito com vocês. Feche os seus olhos, respire fundo e com sinceridade pense em que parte da minha vida eu estou me deixando por último. Lembra em que parte da minha vida eu estou me deixando por último. Eu tenho certeza que você não tem só uma parte que você está se deixando por último. Várias, não vou dizer a quantidade, mas para refletir em quantas vezes você tem se deixado por último. Agora, escolhe uma coisa só dessas todas que você pensou que você tem se deixado por último. E prometa para si mesma, hoje eu vou me acolher aqui. Um exemplo, nós mães solos, a gente vai dormir tarde, acorda cedo. Então é qualquer roupa, pega o cabelo, faz um coque, uma bucha de qualquer jeito. Eu já fiz isso, gente. Às vezes eu faço isso. Mas vamos fazer, é um exemplo que eu tô dando. O que eu vou escolher? Hoje eu escolho pentear o meu cabelo, fazer uma skincare, lavar o meu rosto, passar uma base, um filtro solar para ir à rua, levar minha filha na creche, comprar um pão, seja lá o que for. Ah, mas eu vou me arrumar para comprar pão? Vai sim, claro que vai. Você não precisa ir para padaria como se você tivesse acabado de acordar com o cabelo lá pro alto. Você precisa ir bem consigo mesmo. Por quê? Você vai comprar um pão. Digamos que você encontre alguém muito importante que você jamais desejaria ser vista por aquela pessoa de uma forma qualquer. Então, por que você só vai se arrumar quando alguém for te ver? É o exemplo que eu tô dando. Me cuidar, me arrumar
para mim, porque isso é uma forma de me acolher. E se tudo isso que eu disse faz sentido para você, eu quero te convidar para um próximo passo muito profundo, que vai acontecer no dia 5/4, das 9 às 11 da manhã. É uma vivência emocional chamada Livre da Culpa. Quem é a mãe? Quem é a mulher divorciada, cristã, que não carrega uma culpazinha? Vai ser um encontro online, íntimo, profundo, somente para mulheres que querem se libertar desse peso invisível da culpa. Ai, Selma, não tem culpa? Não tem. Se eu te fizer algumas perguntas pessoalmente, eu tenho certeza que eu vou identificar sementes de culpa na sua vida. Então, se você quer começar a escrever uma nova história com leveza e verdade, esse encontro, essa vivência é para você. Ela vai acontecer no dia 5/4, de 9 às 11. São apenas 30 vagas e quase todas já foram preenchidas. É um investimento simbólico de R$29. Vamos passar aqui 2 horas com bastante conteúdo prático, nada que vai ficar guardado para você pôr em prática depois, porque coisa gravada que a gente fala que vai assistir depois, não assiste não, porque eu não assisto. Eu gosto do ao vivo, porque eu tô ali, pergunto tete a tete para a pessoa, anoto a parte prática, que eu tirei as minhas dúvidas e ponho em prática na minha vida. Porque se for gravação, eu não posso assistir porque eu vou fazer alguma coisa. Posso até assistir, mas não tem a mesma energia, a mesma vibração do que o ao vivo. Então, faça esse gesto por você. O link tá lá na bio, mas não espera muito. Por quê? Porque esperar é o que você sempre fez. Vai melhorar. Vai melhorar. Mas agora é a hora de se escolher. Lembra que a cura não acontece de uma vez só. Quando a gente se machuca, abre uma fenda e a gente passa o remédio, começou a cura, o processo começou hoje. Tem pessoas que o processo são mais rápidos, tem pessoas que o processo duram mais. Aí você passa uma pomada, você lava, você cuida. E a cura, ela vem em pequenas doses. E é por isso que toda segunda, quarta e sexta, terça não, gente. Segunda, quarta e sexta, às 12 horas, a gente plantamos juntas aqui uma nova semente de cura. Mas quem planta precisa regar. Não adianta você aparecer aqui na live e concordar comigo. Eu concordo com a Selma, mas vai estar fazendo o que com isso? Você precisa regar. Então se acolhe hoje, se acolhe amanhã e de novo e de novo. Você merece ser seu próprio recomeço. Você não pode depender do outro para recomeçar e para começar o seu processo de cura. Então fizemos aqui 20 minutos de live, bem rápido mesmo, porque para quem for assistir na reprise, não ficar com aquele pensamento chato. Que troço longo, enjoado. Então é bem rapidinho, exatamente para isso. Sementes diárias de cura, doses homeopáticas, porque a cura é um processo, ela não é de um dia para o outro. Então por isso que eu sempre venho com poucos minutos durante 3 dias na semana, até quarta-feira, às 12 horas, aqui no meu Instagram. Beijo!